E aí galera do Marinha de Cripto, beleza? Então, começando mais um vídeo hoje, saindo um pouco dos vídeos de tutoriais, eu quero começar a fazer alguns vídeos com resumo das principais notícias, só pra gente se manter mesmo informado do que está acontecendo. Pode fazer diário, pode fazer semanal, vamos ver como que vai ser. Então vamos lá. Então galera, a gente começa com a notícia de que a Interpol mira o Bitcoin contra a lavagem de dinheiro. Então, nessa notícia o pessoal fala que a Interpol e a Europol se reuniram para investigar crimes que acontecem em todo o mundo, incluindo os que acontecem utilizando o Bitcoin. Então, se reuniram 132 países para discutir o que seria melhor para fazer nesse cenário, principalmente por causa da lavagem de dinheiro, que é o principal crime que é cometido com as criptomoedas. O que acontece é que os criminosos, quando eles agem fazendo algum tipo de delito, como por exemplo utilizando aqueles ransomware, que bloqueia o computador e pede uma quantia em criptomoeda para poder desbloquear, e várias empresas enormes foram atingidas. Então o que acontece? Depois que eles conseguem esse dinheiro, depois que eles conseguem essas criptomoedas, eles utilizam a criptomoeda como uma espécie de lavagem de dinheiro. Assim eles conseguem fazer com que aquele dinheiro ilícito que eles conseguiram se transforme em um dinheiro que não vai chamar atenção, que não está vinculado àquele crime que foi cometido. No Brasil, inclusive, a Febraban, ela também está aumentando a pressão sobre as fintechs, principalmente aquelas relacionadas a Bitcoin, para alertar, para tentar fazer essa combate de lavagem de dinheiro. Então, por fim, com essas novas recomendações da Interpol, acaba que o Bitcoin ele vai ser mais investigado no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, isso daí a gente tem que ficar de olho se, querendo ou não, é uma forma de pressionar por uma regulamentação, o que vai interferir de alguma forma no preço da moeda. Aí a gente tem que ver as cenas do próximo capítulo. Aí. Passando agora para a próxima notícia, um mega investidor chamado Mark Mobius falou o seguinte: tentar prever o preço do Bitcoin é um jogo de perdedor. Então, com essa mensagem, a matéria até começa falando se realmente vale a pena ficar fazendo análise gráfica, análises fundamentalistas para tentar prever o preço do Bitcoin no futuro. Então, esse mega investidor, na verdade, ele já é conhecido por ter feito críticas ao Bitcoin há um tempo atrás. Ele já chamou o Bitcoin de fraude, já comparou o Bitcoin com algumas bolhas que ocorreram. Porém, ele também já voltou atrás e já falou que era muito interessante, que iria ficar de olho no Bitcoin, mas que ainda não era um comprador. Ele fala que o Bitcoin é como se fosse uma roleta, então num cassino. Então que seria impossível alguém tentar prever o preço dele. Isso porque ele fala da aleatoriedade que tem no preço do Bitcoin. Então se você pegar, por exemplo, no começo da pandemia, ele perdeu 50%. E aí no auge da pandemia, ele já teve aquela corrida massiva dos touros e já teve uma valorização enorme. Segundo as palavras dele, o preço do Bitcoin é baseado em nenhuma informação confiável. Sua subida é uma operação de cassino baseada em todos os tipos de rumores e especulações. Eu ainda não sou um comprador de Bitcoin, mas eu percebi que é algo que devemos prestar atenção. O motivo pelo qual eu ainda não sou comprador é porque eu não sei qual o valor da moeda. A não ser que se torne um ativo amplamente adotado e aceito, aí então será outra história. Todo mundo sabe que realmente nessa parte de cripto, qualquer especulação, qualquer rumor que aparece pode sim influenciar no preço, subir, descer, mas eu acredito que isso não seja só para o Bitcoin. A gente teve vários exemplos de um tweet do presidente Donald Trump, por exemplo, fazer algumas ações na bolsa, até a bolsa de uma forma em geral desabar. Então isso daí não seria uma regra para o Bitcoin. Ele fala que ele ainda não é um comprador do Bitcoin porque ele ainda não entendeu, ele ainda não sabe qual que é o valor real da moeda. Então assim, né, ele deixa a entender que se no futuro for um ativo muito utilizado, muito amplo, que ele poderia cogitar comprar. Visando que o Mark já está com 84 anos, se o Bitcoin não atingir um valor espetacular nos próximos anos aí, a gente acredita que o Mark vai comprar Bitcoin então na próxima encarnação dele. A próxima notícia são as razões pelas quais os traders agora acreditam que o Bitcoin pode atingir 13 mil dólares na sua cotação. E eles chegam a falar que os ciclos de Bitcoin sugerem uma correção ainda mais profunda do que essa que a gente viu agora. E aí a matéria fala o seguinte:
o Bitcoin frequentemente viu quedas de 20 a 30% nos últimos mercados. Então, vários traders dizem que agora o preço do Bitcoin deve ser corrigido para uma faixa de 3.800 a 14.500 se ocorrer um padrão semelhante aos anteriores. Um trader famoso, ele é conhecido como Salsa Tequila, ele fala que se o Bitcoin atingir de 17.500 mil dólares e manter nessa faixa, então que a gente vai ver novamente uma tendência de alta. Que se ele não conseguir se manter em 17.500, ele fala que uma queda para 11 a 13 mil dólares não seria inesperada. Todos eles sempre citam que essa queda seria acompanhada de depois de uma alta, então ele iria recuar para depois poder avançar mais ainda. Outra razão dos traders acreditar nessa possível queda é a quantidade de contratos em aberto em mercado futuro. E então na matéria fala que a quantidade de contratos em aberto do mercado futuro de Bitcoin permanece ainda acima de 1 bilhão de dólares. Então eles falam que todas as vezes que tem uma quantidade enorme assim de contratos em aberto no mercado futuro, que o Bitcoin tende a corrigir o preço. Essa falácia do pessoal sempre tem aquela contra-argumentação de alta. Nessa contra-argumentação de alta, Michael Van, que é um trader de tempo integral da Bolsa de Valores de Amsterdã, ele fala que se o Bitcoin conseguir ficar acima de 16 mil dólares, ele vai voltar para os 18 mil como uma alta de alívio, que 16 mil continua sendo um suporte muito forte para ele. Então, tanto ele quanto um outro trader famoso que utiliza o pseudônimo de Crypto Capo, ele fala que o Bitcoin poderia primeiro chegar aos 18 mil para então ele ter uma queda grande novamente. Com o Bitcoin nesse exato momento a 17.760, a gente pode ficar de olho aí se realmente alguma dessas previsões vai acontecer. Vamos aguardar para ver. Uma notícia agora nacional: o Roberto Campos Neto, o nosso presidente do Banco Central, mais conhecido como Betão, ele diz que o Pix vai acabar com a demanda de Bitcoin pelo brasileiro. Ele afirmou que realmente acredita que a procura que o brasileiro estava por criptomoeda era simplesmente para ter uma forma de pagamento rápida, instantânea, transparente, barata, e que com o Pix eles não vão precisar mais procurar criptomoeda. Para mim, a não ser a vantagem de poder utilizar o Pix para mandar um dinheiro mais rápido para qualquer exchange para comprar mais Bitcoin, eu não vejo por que o Pix iria fazer eu não querer comprar Bitcoin, mas tudo bem. Segundo as palavras dele, nós olhamos o que estava acontecendo no mundo e vimos essa demanda por criptomoeda, moedas digitais, stablecoins, e a gente entende o que as pessoas queriam. Por que as pessoas estavam fazendo negócios com Bitcoin? É que elas estão procurando uma forma de pagamento rápida, barata, transparente, segura e aberta. Porém, nessa mesma entrevista, ele não falou em momento nenhum que o Pix também é uma forma que o pessoal utilizou para poder integrar a CBDC, que seria a moeda digital do Brasil. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não vai querer mais comprar criptomoeda por causa do Pix, o Pix também vai ajudar a digitalizar o real. Segundo Campos, para responder uma pergunta que um site especializado em cripto mandou para ele sobre o CBDC, ele fala que a intenção do Banco Central é substituir a moeda física por uma versão digital e com isso acabar com todas as notas de real que circulam no Brasil. Tomara que isso chegue logo, porque realmente é um saco ficar lidando com dinheiro em espécie. Ia ser muito bom tudo digitalizado. Uma última notícia: o investidor errou e gastou 250 mil reais para fazer uma transação de R$1.000 em Bitcoin. Conforme verificado, um usuário enviou um total de 0.010885 BTC no valor de mais de R$1.000 para uma carteira desconhecida. No entanto, para movimentar esse valor, ele desembolsou 2,66 Bitcoins, o que está dando mais ou menos 250 mil reais em taxas. Sendo que logo no início desse mês, duas baleias movimentaram quase $500 milhão e gastaram mais ou menos 250 reais em taxa para fazer essa movimentação. Então, nesse sentido, o pessoal está entendendo que esse valor exorbitante foi um erro humano. Talvez ele queria transferir essa quantidade de Bitcoin e acabou definindo essa quantidade como a taxa paga para a transferência do Bitcoin, o que pode acontecer. Quem deve ter ficado super feliz com esse erro foram os mineradores, que até o momento não falaram em devolver essa quantia, e também até o momento ninguém
falou ser o autor dessa transação. Pode acontecer, igual já teve alguns erros, principalmente na Ethereum, em que a pessoa erra, então o pool de mineração ele vai ganhar aquela taxa porque ele está minerando aquele bloco em que foi utilizado, e aí a pessoa se identifica como sendo ela que fez essa transação e ela pode pedir aos mineradores para devolver essa taxa. E aí vai do bom senso do minerador de querer devolver ou não, ninguém é obrigado. Um erro em transação envolvendo criptomoeda, ninguém é responsável por nenhum tipo de devolução nem nada. Então, se eles quiserem, eles devolvem ou não, e não tem para quem chorar nem berrar. Então é isso, galera, essas foram as principais notícias dessa semana. Nesse momento a gente está com o Bitcoin 17.708, o XRP também já subiu 14% só hoje, Cardano já teve uma alta de 21%. Então tem algumas pessoas aí acreditando que é uma alt session, vamos ver o que acontece no mercado. Sempre que o Bitcoin dá essa lateralizada no valor dele, as alts aproveitam para dar essa subida. Então vamos ver o que acontece aí. Se o Bitcoin vai realmente cair, vai levar as alts juntas, se o Bitcoin vai subir e não vai ter esse retorno. Vamos acompanhar aí esses próximos capítulos dessa novela aí, beleza? Fica de olho aí no canal que eu vou trazer sempre as melhores notícias aí pra vocês. E qualquer coisa, é só comentar aí embaixo. Fala aí o que vocês acharam dessas notícias de hoje. E valeu, galera, é isso daí.